A morte mora em minha alma. São 5 horas da manhã. O relógio a acordou gritando. Seu barulho estridente encheu o quarto vazio. A mão de Vera se esticou e o desligou. Olhou pela janela. Ainda estava escuro. Mais uma segunda-feira gelada de inverno a esperava lá fora. O sol há muito tempo fora embora de sua vida. É Pérsefone vivendo eternamente no Hades, sem direito a conhecer a terra fértil e transformar a aridez de sua alma invernal numa primavera ensolarada. Os ciclos da natureza esqueceram-se dela. Levantou-se, preparou-se e saiu. Vera caminhava lentamente pela rua esburacada. Seus pensamentos caminhavam à sua frente. Desbravavam a escuridão de dentro e a de fora. Viam os fantasmas perdidos na noite de chumbo que teimavam em não querer ir embora. Sozinha, lágrimas escorriam queimando seu rosto marcado por tantos sofrimentos, por tantas noites e dias solitariamente vividos. Sabe que cada um carrega dentro de si dores, infelicidades, problemas, amarguras, sonhos, desejos, alegrias. Todos. Ninguém estava a salvo. Bastava estar vivo ou tentando sobreviver para que os fatos tristes caiam sobre nós. Atravessou a rua, já vi a estação do trem. Sentiu o cansaço costumeiro tomar conta da sua alma. Não se importava, nada podia fazer. Dizem que o tempo cura as feridas do coração, da alma, do corpo. Enquanto ele age, as emoções se tornam opacas. No entanto, quando a dor da perda de si mesmo toma conta de todo o ser, o tempo para e a vida se torna o vazio dentro do nada e do vácuo. A jiboia das nossas emoções enrola em nosso coração e aperta até fazer você chorar. Chorar desconsoladamente. É um choro interno, dolorido, silencioso. Choro da alma, do coração partido em 1000 pedaços. Passamos a mendigar carinho, atenção, olhares. Necessitamos da companhia de pessoas que nos ouçam com o coração e digam coisas para o nosso coração, não para a razão, ou se calem em respeito à nossa dor. Queremos nos cercar de pessoas que adivinhem nossas dores, nossos sentimentos descontrolados. Porém, a viagem através da dor sempre é solitária. E as estações são sofridas e marcantes. Dentro da nossa solidão, temos que enfrentar os espinhos e ferir as mãos do desejo se quisermos escapar. Temos que enfrentar os espinhos e ferir as mãos do desejo se quisermos escapar do labirinto cheio de caminhos com pesares. A vida fica paralisada e hesitamos diante de novos caminhos. Novas pessoas e novos amores. O medo de errar e sofrer ainda toma conta da razão. Às vezes, o coração deseja se libertar da dor e não teme arriscar. Ele quer compartilhar a única coisa pela qual vale a pena viver de verdade: o amor. Mas as pessoas são egoístas, dão pouco ou quase nada e querem receber de volta com altíssimos juros. Usam as palavras como moedas de troca valorizadas e desvalorizam os pequenos gestos de carinho. A ideia geral é a de que devemos ser o que não somos, para assim podermos conquistar o que desejamos, para depois destruir as emoções bem devagar, menosprezando, esquecendo o que disse ou negando através das ações. Os dias
Com esse sentimento preso na alma, passam lentos, como os trens quando esperam um pelo outro no mesmo caminho. No entanto, a rapidez das horas vazias nos aproxima da morte. A insensatez toma conta dos minutos e se assenhora das horas. A fraqueza cede lugar à robustez da hora final. Os sonhos dormiam sob as escadas das estações, aguardando a sua vez de viajarem para bem longe. Nos jardins, em frente às estações, jardineiros arrancavam avencas, lírios, rosas, dálias e plantavam ervas daninhas. A alma cansada se refugia silenciosa e cabisbaixa na caverna do esquecimento. A desvalorização dos sentimentos e das emoções se completa. A vida será muito melhor aproveitada quando as pessoas se conscientizarem que, diante da fragilidade, das ilusões e das frustrações, existe algo que nos liberta, que nos faz viver plenamente todos os dias. Aprendemos com ele a valorizar o que tem valor e a menosprezar as coisas fúteis, que só desbaratam a nossa existência. É o amor, que nos liberta das amarras das prisões que a sociedade nos encarcera. Ela nos faz conhecer apenas um amor sensual, egoísta. Amar é fazer para o outro o que queremos que façam para nós, mas sem esperar a reciprocidade. Quando amamos, deixamos de ser o que somos, para sermos o complemento do outro, na tentativa desesperada de abrandar a dor da nossa solidão, de seres vagando pela existência. A dor do conhecimento de que seremos poeira esquecida no tempo é resgatada pelo amor que nos faz perpetuar no outro o nosso ser. No âmago do amor, cessaremos de morrer e alcançaremos a eternidade dentro do outro ser. O amor nos reconcilia com a vida e com a nossa fragilidade perante o tempo e a morte. Psiu! Vera não olhou. Psiu! Vera virou a cabeça, irritada com a insistência. Chegamos no final! Vera pensou em responder rispidamente, mas um par de olhos verdes, esperança, sorridentes, mergulhou em seus olhos. Vera se levantou. Você deixou cair o seu livro. O rapaz estendeu um livro. Vera pegou sem pensar e saiu do trem. O rapaz, com uma enorme mala esquisita nas costas também. Ela caminhou na frente e ele logo atrás. Saíram da estação. Ela olhou para trás e viu quando ele entrou no Teatro Sala São Paulo. Devia ser músico. Lembrou-se então que não carregava nenhum livro. Há muito tempo não lia. Olhou a capa e o título, Sonetos. Abriu a primeira página e leu uma dedicatória. Para a moça com o olhar mais triste do mundo. Guardou o livro na bolsa. Trabalhava em um escritório de advocacia especializado em divórcio, desamor. O doutor Jorge a viu chegar e saiu da sala. No escritório estavam 5 advogados, 4 com mais de 60 anos. O quinto era jovem e ambicioso, Dr. Mário. No princípio, ele a tratava formalmente como os outros. Até que começaram a aparecer sobre sua mesa flores, bombons, cartões, olhares demorados e sorrisos. Aproximava-se para falar, elogiava a correção das petições,
Doutor Mário, sempre bem vestido, perfumado, falante, gentil, brincalhão na medida certa. Não temia parecer ridículo falando coisas para o coração. Um cavalheiro. Um homem perfeito. Certo dia, convidou-a para almoçar. Depois, para jantar. Falava muito, falava bem. Sabia ouvir e parecia entender o que ela dizia. Elogiava-a de forma sutil e elegante. Ele era encantador, charmoso. O que poderia estar querendo com uma secretária pobre da periferia de São Paulo? Ele dizia que também nascera na periferia e que, com muita luta, concluíra os estudos. Tanto falou, tanto fez que acabou convencendo-a a irem a um motel. Grande decepção. Ele assustou-se com a sua desenvoltura sexual. Falhou. No final, acabou culpando-a pelo lastimável desempenho. Não a ouvia. Repeliu suas tentativas de carinho. Tornou-se grosso, falou palavrões. O Dr. Jekyll tornou-se o Sr. Hyde. O verniz desbotou e apareceu a madeira bruta. No dia seguinte, Dr. Mário era outro homem, totalmente frio e insensível. Caíra a máscara. Decepção total. Esqueceu que o sexo é importante, mas não é tudo. Além do sexo, existe o mistério dos pensamentos e sentimentos do outro ser. A paz que a sua simples presença proporciona, o gosto de saber ouvir, o olhar, o tom de voz. Ninguém ama sua aparência. Fazer sexo e fazer amor são coisas diferentes. O primeiro com o tempo acaba, o segundo dura para sempre. Um é atração física, o outro é, simplesmente, amor. Provou ser um homem perfeito, cafajeste. Fingia ser o que não era. No fundo, apenas mais um Dom Juan. Agora, ela era, para ele, a mulher invisível. Mal lhe dirigiu uma palavra. Mas um dia acabou. Chegou em casa, foi para o seu quarto, trocou a roupa, entrou no banheiro, tomou banho e saiu. Sentou-se na mesa, jantou, pegou o livro na bolsa, sentou-se no sofá, abriu a esmo e leu. Chorou silenciosamente. Não leu mais. As lágrimas embotavam a visão. Guardou o livro. Preparou-se para deitar e dormir. No dia seguinte, mais um dia igual, o alto-falante do trem tocava uma música do Legião Urbana, Monte Castelo. Psiu! Você deixou cair o livro. Vera abriu os olhos e o mar, moreno de ondas verdes, invadiu seu ser. Ela sorriu e decidiu fazer o jogo do rapaz. Pegou o livro e agradeceu. Ele desceu na frente com seu instrumento nas costas, ela o acompanhou com o olhar. Ele entrou no teatro. Quando chegou no escritório, olhou a capa do livro que ele lhe dera. Poemas de Fernando Pessoa. Guardou na bolsa. O dia passou. O início da noite a encontrou sentada na estação Júlio Prestes. Compraram um jornal. Decidira que assistiria naquela noite, na Sala São Paulo, o programa indicado no jornal. Quem sabe encontraria o jovem músico na orquestra. Pegou o livro do Fernando Pessoa e começou a ler. Entrou no teatro, sentou-se, continuou a leitura dos poemas. Os músicos começaram a entrar, seu coração disparado. Ela ouviu e seu coração sorriu. Colocou a mala no chão e abriu. Tirou o instrumento. Estava desfeito o mistério. Ele tocava saxofone. O concerto começou.
Vera sentiu-se transportada para outro mundo. Sua alma, extasiada, perdeu-se nos meandros das notas musicais que invadiam todos os poros de seu corpo. Ela percebeu que ele a viu na plateia. Teve a impressão de que ele acenou para ela. Um rapaz atrás dela também acenava para ele. Saiu do teatro flutuando. Pegou o trem e quase passou da estação de Barueri, tal era o seu enlevo. Passou o sábado e o domingo lendo Fernando Pessoa, o livro de sonetos, e retomou antigas leituras. Segunda-feira, fria. Uma chuva fina castigava as pessoas nas ruas. O saxofone não apareceu. Na terça, na quarta, na quinta, também não. Só frio e muita chuva. Na sexta-feira, desanimada, ouviu a voz. Psiu! Você deixou cair o livro. Abriu um sorriso enorme e agradeceu. O jogo continuava. Júlio Prestes. Todos desceram. Você gostou do concerto? Adorei. Não vou perder mais nenhum. Que bom. Assim, vou poder tocar para você. Verdade? Com certeza. Marcaram o encontro para o final do dia. Ele a levou ao shopping Metrô Santa Cruz. Ele tocava na praça de alimentação do shopping. Tocou durante horas. Não tirava os olhos dela e nem ela dele. Quando terminou, jantaram e ele lhe contou da sua paixão pelo saxofone. Falou de Coltrane, Assis Brasil, Charlie Parker e de outros saxofonistas. Recitou poemas de Bandeira, Vinícius e Drummond. Falou de Machado de Assis, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Bach, Beethoven, Mozart, Chico, Caetano, Gil e Renato Russo. Acabou convidando-a para irem à sua casa ouvirem os CDs. Pisando nas nuvens, Vera caminhava ao lado dele, nem prestava atenção no caminho. Quando deu por si, estava dentro do apartamento dele, sentada num sofá, ouvindo Coltrane. Encontrara o homem perfeito, simpático, sorridente, músico moreno, olhos verdes, leitor de poesia, apreciador de literatura, bons filmes, um cavalheiro, um príncipe encantado. Os CDs se alternavam no player. Dormiu ouvindo música. Arthur, esse era seu nome, estava na cozinha, logo apareceu. Acordou, bela adormecida, venha tomar café. Vera levantou-se desajeitada, até confusa. Não acontecera nada, simplesmente dormira. Não era possível. Foi até o banheiro. Saiu, entrou na cozinha. Chá, pão, suco e bolo a esperavam. Comeu enquanto ele tocava para ela. Estava sonhando e não queria acordar. A campainha tocou. Jorge foi atender. Vera levantou-se e foi atrás. Sem saber que ela o havia seguido, Arthur abraçou e beijou longamente a boca do rapaz que havia chegado. Trocaram carinhos. Era o mesmo que ela vira no teatro e também no shopping. Vera sentiu sua alma morrer definitivamente.